outro município. Mas... Entrou? Doutora Tássia também, não tem... Fala, pessoal! E aí? Entrando no ar mais uma vez o podcast da enfermagem roraimense. Dessa vez com 3 personalidades da enfermagem para conversar sobre um dos atos mais históricos para a enfermagem brasileira. O piso salarial da enfermagem roraimense e piso salarial da enfermagem brasileira. Vamos conversar com a doutora Tássia Barreto, presidente do Corém Roraima, doutora Marcele Carvalho, presidente do Sintras, e doutor Jefferson Caproni, presidente do Sindisaúde, um dos maiores sindicatos de saúde de São Paulo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Doutora Tássia Barreto, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, por mais uma vez poder estar aqui com você no podcast da Enfermagem Roraimense, falando, como você disse, de um tema que foi resultado de uma luta muito grande da enfermagem brasileira. É verdade. Resultado do 2564, né? Projeto de lei histórico que levou todo mundo para a rua, que fez uma união nunca visto antes com a categoria. Marcele Carvalho, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter disposto do seu tempo para estar aqui com a gente falando desse tema polêmico. Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço aí o convite, né, de agregar essas 3 potências, né, esses 3 líderes aqui que estão defendendo ferozmente o nosso piso da enfermagem. É uma grande luta que a gente vem tendo há décadas, né, para que o Brasil reconheça e valorize a nossa profissão. Então, isso é muito importante. Importante discutir isso no território, para que os profissionais se apropriem desse tema. Então, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Verdade verdadeira. A gente que agradece toda a sua desenvoltura, todo o seu trabalho aí frente aos Sintras, que vem demonstrando grandes desafios vencidos. Verdade. E com a gente, doutor Jefferson Caproni, ele que foi meu contemporâneo durante as diretorias dos conselhos. Enquanto eu era diretor do Conselho Regional de Enfermagem, doutor Jefferson Caproni era diretor do maior Conselho Regional de Enfermagem do Brasil, diretor do Corém São Paulo. Jefferson, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter topado essa conversa e obrigado por nos engrandecer aí com seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo ao podcast da Enfermagem Roraimense. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado, na verdade, a todos que estão assistindo também ao podcast. Um abraço aqui para nossa amiga, companheira de luta, Tárcia, também a nossa companheira e co-irmã sindical, Marcele, e também eu quero aqui, nesse momento, agradecer a Deus por abençoar a gente que viveu uma pandemia. Boa, sofremos garoto. uma pandemia, que saiu do luto uma luta, e agora a gente está aqui, na verdade, batalhando para que o piso, na verdade, não seja teto, e que a gente consiga assumir esse momento, esse cenário, com muita reflexão do que vai significar o STF agora, que vai ter uma indicação essa próxima semana, e se vai ser favorável também às nossas discussões, né? Porque a gente está ouvindo falar muito da inconstitucionalidade também do piso, né? Muito obrigado. É isso, Jefferson. Obrigado aí por ter lembrado principalmente de Deus, que é quem nos trouxe até aqui, que quem nos leva aonde ele decidiu que a gente vai chegar. Cara, vamos começar falando de onde tudo começou realmente. Vamos relembrar a nossa luta lá, né, com o autor do projeto de lei, Fabiano Contarato. E aí, cara, vamos relembrar o que o piso salarial, né, traz pra gente na sua premissa, relacionado aí na lei que foi criada 14434. Vou começar aqui pela minha amiga Marcele. O que ela tem a dizer lá naquela época? Como é que foi a construção do 2564? Para a gente dar uma introdução aí para quem já tenha esquecido, ou até mesmo quem ainda não conheça a história da luta do 2564. Como que estava o Sintras nessa época, minha amiga? Já faz um tempinho, hein, Rodrigo? Mas para quem não sabe, o doutor... Eu acho que era deputado federal na época, né, o Contarato. Ele nem era senador, hoje ele é senador. Mas na época, se não me falha a memória, o Jefferson pode me corrigir, ele era deputado federal. Senado já. Já era Senado? Já, senador. Pronto. Aí, quando houve esse movimento, tu lembra que a gente fez uma marcha lá em Brasília? Lembro. Então, já faz algum tempinho, mas esse momento de realmente
propor, aliás, aquele projeto de lei para contemplar o piso era justamente para sanar todas as desigualdades que existem dentro da nossa profissão, né? Você lembra aí que na época a gente discutia que o Nordeste, ele recebia um salário mínimo, às vezes até menos do que profissionais de outras regiões. E a ideia do piso, como o Jefferson bem colocou, é o piso, não é o teto, né, que hoje está se transformando num teto, era justamente para trazer essa igualdade e ter também uma segurança para esses profissionais, uma segurança financeira para esses profissionais. A história que a gente teve da construção do piso foi uma história de muita luta, de muita garganta naquela época. Eu não estava ainda à frente do Sintras, era outra, a finada ex-presidente, e eu participei quanto militante aqui em Roraima, fizemos alguns debates, até mesmo dentro das unidades, a possibilidade de a gente fazer uma marcha aqui dos profissionais para ir para Brasília, mas naquela época o financiamento era bem caro ainda, né? Mas basicamente foi isso, era uma união ali de várias cabeças pensantes, pensando justamente nessa defesa da categoria da enfermagem, né, para uma valorização. E o Contarato foi muito feliz nessa luta, apesar de ele ser da polícia, né? Ele se não me falha a memória, delegado de polícia, mas abraçou a causa. Tivemos outras pessoas também. Memória já está meio falha com o Covid. Mas tivemos outras figuras também que levantaram a bandeira grandiosamente lá dentro do Senado e da Câmara Federal. Salvo engano, a mãe do Fabiano Contarato é técnica de enfermagem. Verdade. Tinha uma história familiar ali, isso mesmo. É o que move muitas vezes a enfermagem, né? Essa história familiar. Doutora Tássia Barreto, e a senhora? Por onde andava na época do 2564? Eu sei, mas eu vou perguntar. É isso. Rodrigo, eu acho que é interessante a gente falar assim que a luta do piso, ela começa antes do 2564, isso, né? Se discute sobre isso. Eu lembro que eu era aluna na graduação. Então, isso 2001, 2002. Muito tempo, né? Já se falava sobre piso e já se falava sobre 30 horas. O Contarato, ele surge para a gente como um suporte mesmo dentro do Senado para que essa discussão alavancasse. E aí eu destaco uma outra questão muito importante, que é uma mudança de posicionamento do sistema COFENS-CORENS, e eu acredito que meu colega Jefferson vai concordar comigo. Certeza. Que até então pouco se participava enquanto sistema COREN-COFEN de discussões sindicais, né? E aí existe uma abertura um pouco maior nesse período de 2020 e 2021, aonde os representantes dos conselhos, em especial os seus presidentes, se colocando à disposição para ir para dentro dos gabinetes para discussões. Então é a hora de verdade que eu vejo que a coisa começa a mudar. E talvez seja um momento até para a gente aproveitar e refletir sobre a importância de se discutir as questões da enfermagem em coparticipação. Porque eu fui, educada na graduação para saber o que faz o sindicato, o que faz o conselho, o que faz a associação. Só que quando a gente une essas forças, parece que a coisa muda um pouco de figura. Claro que a gente respeitando os espaços de diálogo de cada um, né? Porque o que a gente observou com o PL 2564, quando o sistema adentra nos gabinetes dos senadores e deputados, eu estava como presidente já em 2021, e eu visitei o gabinete de todos os deputados federais de Roraima e de todos os senadores, dos 3 senadores. Conversei de um por um, pedindo apoio. Então, tanto fui a Brasília, aos gabinetes, quanto visitei os gabinetes aqui, quanto alguns deles visitaram o conselho. Então, a gente se colocou na condição do diálogo. E também, nesse momento, nós estávamos em participação com o conselho, ou com o sindicato de enfermagem, que me fugiu o nome agora. Sindipre.
o Sindipre, que à época era a enfermeira La Paz, presidente, e nós fizemos uma aproximação muito grande. Ela fazia os movimentos de rua enquanto sindicato, porque o conselho não tem papel de movimentos de rua. No entanto, nós, enquanto conselho, participávamos dos movimentos de rua que o sindicato propunha. Marcele não estava nessa época à frente do sindicato, então a gente não tinha a mesma aproximação com o Sintras. Era mesmo o Sindipre. E nós vivemos esse momento em todas as etapas. Se tinha movimento de rua em Brasília, os nossos conselheiros estavam lá presentes. Reginaldo participou, Soter, que é o nosso tesoureiro, participou. Então, nós fomos para as frentes aonde elas tinham que estar, né? Então, eu acho que o que vale destacar desse momento mesmo foi a união que a gente conseguiu viver em todas as esferas que competem aí as lutas pela enfermagem. Eu acho que esse é realmente o ponto, a união. Eu acho que depois que a categoria se uniu, a união foi inevitável, inegável. O êxito foi. Porque a categoria demonstrou, através das redes sociais, das marchas, como a doutora Tássia acabou de mencionar, que era gigante, pelo número mesmo. E aí começou-se a ver que a categoria era gigante, e aí todas as outras autoridades, digamos assim, foi vendo a necessidade de reconhecimento dessa categoria através desse piso salarial. Sim. Mas eu anotei aqui, que o doutor Tássia estava falando, relacionado aos conselhos, ao sistema COFEM-CORENS, que quando esse sistema realmente se apoderou do assunto e foi para dentro da briga, digamos assim, o processo foi diferenciado realmente. E eu acho justíssimo, me perdoem se eu estiver sendo injusto, eu tenho certeza que vocês não vão achar isso, mas eu acho justíssimo a gente falar que isso tudo foi sob o comando do Dr. Manuel Neri. Foi ele que fez essa conversa com os presidentes. Antes, não sei se eu posso estar enganado, me corrijam, mas eu era diretor do Corém Roraima ainda, quando ele veio aqui e a gente fez uma conversa no plenário do Corém Roraima, ainda era Dr. Josias o presidente, eu ainda era tesoureiro do Corém Roraima, e ele já falou disso, da importância dessa união e até a possibilidade de alguns financiamentos para mandar conselheiro para as marchas. Então, eu acho justíssimo também, né, citar o nome do Dr. Manuel Neri, porque é importante a gente dar a César o que é de César, assim como tem que dar os louros para o Jefferson, para a Tássia, para você, que estão à frente aí de grandes conselhos, de grandes lutas. E você, doutor Jefferson Caproni, diga pra gente, aonde você estava na época do 2564? Pronando o paciente na UTI, mas também eu me recordo como se fosse hoje, né? A gente está muito focado no piso, mas é bom a história ser lembrada, revisitada, porque naquele mesmo momento, políticas públicas relacionadas à falta de EPI, à normatização, tudo isso também foi importante com o Conselho Regional, Conselho Federal, e ainda na falta, na escassez do EPI, quem trouxe esse elemento de doação a nível nacional para os profissionais de enfermagem foi o sistema COFEM Corém Roraima. Então, eu tô falando com os trabalhadores da enfermagem que falam que a gente é desunido. Não, a gente agora está organizado. Teve que vir uma pandemia para realmente a gente ter um choque de realidade, entender que a gente é um número importante para essa sociedade, não só de voto, mas de qualidade. E esse PL que nasceu e foi aprovado em agosto de 2022, ele realmente tem uma preocupação, porque na época a gente estava falando de R$7 mil de aprovação. Era 70% para os técnicos, 50% para os auxiliares. Depois, com aquela conjuntura toda, quem quer muito não tem nada, e aí a gente também teve um elemento crítico dentro das nossas organizações, que era abrir mão da jornada de trabalho agora, ou realmente entrar numa nova jornada conjunta. E aí foi um entendimento ali que se a gente quisesse colocar os dois, aí sim ia trazer inconstitucionalidade. A Elisiana Gama, do Amapá, também trouxe essa preocupação na época.
foi discutido com o senador Contarato, que na época até ficou um pouco indignado, porque ele sabia que ia ser construído de uma forma no Senado e depois no Congresso, pelos deputados, ia tornar um outro movimento e depois no STF. Isso já estava muito claro para nós. E o que a Tárcia falou foi muito importante. Reclamavam muito que os conselhos não tinham consciência de classe. Através dessa lei, fortaleceu, na verdade, a legitimidade dos conselhos de enfermagem, porque ela está dentro da lei do exercício profissional, fazendo com que a gente tenha autonomia, sim, de trabalhar isso. Um elo, não de negociar o acordado sobre o legislado, mas de entender que a profissão e o trabalho elas estão junto. Então, foi muito importante, até porque o movimento sindical perde a musculatura em 2017 com a deforma, né, sindical, com a reforma trabalhista, e faz com que realmente o sindicato, que era muito autônomo, com uma contribuição específica, perdesse essa força. Isso é estratégia do capital, sem paixão política, mas a gente sabe como funciona. E eu estou falando sobre isso porque a gente tem uma preocupação nesse momento, Rodrigo, que é a informalidade da nossa profissão. A preocupação que o Dr. Manuel, que a Tárcia, que a Marcilene e que você está trazendo hoje é muito... Marcele, desculpa. Está trazendo hoje é muito importante, porque eu acabei de voltar da Organização Internacional do Trabalho. O mundo inteiro está falando sobre a informalidade, que já passa de 60%. E se a gente não trazer um piso específico para a nossa categoria, vai virar, na verdade, salário mínimo de fato, que não vai conseguir trazer para a sua casa, né, a questão de segurança, de saúde, de educação, questão alimentar. Então é muito preocupante que ainda está acontecendo com essa novela, né, que a gente até está brincando hoje, do piso salarial, que pega ou não pega. Eu coloquei na minha convenção coletiva no primeiro dia que foi aprovado. Os patronais, na verdade, sentaram na mesa e como o meu sindicato é sindicatão de saúde, se eles não fechassem para a enfermagem, eu não ia fechar para as demais categorias. Então, a gente trabalhou, né, o princípio da dúvida aqui em São Paulo para trazer para eles, olha, vocês vão ter, na verdade, diminuição da segurança jurídica, vai começar a bater nos tribunais, porque a minha database é maio, foi aprovado o piso salarial e você tem que colocar de forma geral. Foi aí que eu coloquei teto para o auxílio creche, que era 180 sobre o salário mínimo que está na CLT, e aí com o piso aprovado foi para 380 o valor do auxílio creche em São Paulo. Coloquei, na verdade, uma discussão muito grande aqui sobre a insalubridade também, porque é saúde do trabalhador, e a nossa companheira Marcele foi agora para a saúde do trabalhador debater saúde mental, debater as condições desses trabalhadores, porque se você não tiver condição financeira, como você vai cuidar do seu bem-estar? Então, tudo isso está relacionado. Então, quero primeiro aqui, Rodrigo, parabenizar por esse debate. Eu acho que aqui estamos ampliando para o país inteiro que está preocupado. E agora a questão é, o que vai significar esse próximo passo? Discutir, dialogar no STF, mobilizar realmente essas frentes para estar lá ou ainda se manter descentralizado. Eu entendo que o ano que vem já é ano de eleição. As promessas já começam agora. Se for para analisar a conjuntura e a raiz do problema, nós precisamos tirar essas folhas. E o momento de tirar essas folhas é agora, né? Então, é só para levantar a bola para vocês chutarem aí. Perfeito, doutor Jefferson. Perfeitas falas. Excelente. 2026, um ano extremamente importante para o brasileiro e para a enfermagem roraimense. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer uma pessoa muito especial, que é o Dr. Mauro Assato, que foi o patrocinador desse podcast hoje. A gente tem um custo para estar aqui nesse estúdio, então a gente precisa de investimentos financeiros e hoje o nosso patrocinador foi o Dr. Mauro Assato, um cara que vem fazendo um trabalho há 30 anos na saúde roraimense, é um cara sem igual, é daquele tipo de pessoa que ninguém tem o que falar de Mauro Assato, né? Verdade. Você vê aí que as pessoas vieram dizendo, doutor Mauro quer abandonar a medicina para virar político. Ele tem 30 anos que ele está atuando na medicina e nunca tinha pensado em política. Ele está fazendo um trabalho de pré-campanha e continua atendendo
nos hospitais, nos trabalhos dele. Então é uma pessoa diferenciada. Quero aqui, de fato, mandar um grande abraço para o Dr. Mauro, dizer que para mim é um privilégio tê-lo como amigo, como médico, como uma pessoa inspiradora, e agradecer o patrocínio que ele nos deu hoje aqui para o podcast da Enfermagem Roraimense. Muito bem. Ainda partindo do princípio histórico, quero dizer aqui que depois da sanção foi criada a ADI, né, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 7222, que ficou sob a relatoria do Barroso, Roberto Barroso. E aí ele tinha como argumento central a ausência da fonte de custeio, como se o pagador não tivesse condições de pagar um salário de 4.750 para um enfermeiro, 3.325 para um técnico de enfermagem, 2.000 para o auxiliar, 2.375 para o auxiliar de enfermagem, né? E aí, nessa ADI, a doutor Barroso conseguiu fazer esse atrelamento, digamos assim, à carga horária. E aí ninguém, através disso, porque virou algo constitucional. Ele estava buscando algo inconstitucional e aí ele colocou o piso salarial da enfermagem atrelado à carga horária de modo constitucional. Tanto é que a gente tem hospitais hoje, privados e públicos, que não pagam na sua totalidade. A gente tem um hospital privado aqui no estado de Roraima, Dr. Jefferson Caproni, que ele paga a bagatela de um salário mínimo para o técnico de enfermagem. E é o maior hospital privado que tem aqui no estado, e ele tem o maior corpo de profissionais, obviamente, né? Cada 7 são profissionais de enfermagem em todo o serviço de saúde, a gente sabe disso, e nesse hospital não é diferente. E lá ele paga um salário mínimo para o profissional de enfermagem, porque a ADI, o referendo do Dr. Barroso, proporcionou isso. Marcele, na sua concepção, houve inconstitucionalidade? Há possibilidade de reversão desse atrelamento da carga horária? Olha, no meu pensamento, desde o início, quando foi apontado a fonte de custeio que o governo federal iria custear, né, depois de toda a polêmica, para mim não havia inconstitucionalidade. Isso eu estou falando da minha visão de trabalhador, né? Uhum. É porque quando a gente vai discutir visões, né, a gente tem que sempre tendenciar para a gente trabalhador, né? A gente tem que reconhecer o nosso lugar como trabalhador. Tem muitas vezes que os proprietários de hospitais, eles se confundem um pouco e utilizam até mesmo da ignorância das pessoas para fazer esse tipo de manobra, né? O piso, ele é constitucional, inclusive já é a nova decisão, né? O voto, aliás, que esqueci agora, o ministro Barroso deu, atestando a constitucionalidade. Isso daí já está bem tranquilo. O Jefferson Caproni acompanha mais de perto essa parte, né? Até porque está ali muito próximo do eixo Rio, São Paulo, Brasília, e muita coisa acontece ali, a gente às vezes só sofre o reflexo, mas a questão da constitucionalidade para a gente é muito clara, né? Infelizmente, há essas distorções e os gestores acabam se aproveitando dessa fragilidade, dessa decisão, porque para mim, atrelar um piso à carga horária é meio que dar com a mão e tirar com a outra. Exatamente. Né? Porque a gente, quanto serviço público, é bom a gente deixar claro, o Sintras, ele é essencialmente servidores públicos. O Sintsaúde, ele já é mais privado, por exemplo, ele é privado. Aqui em Roraima, Jefferson, só para te ter uma ideia, a gente não tem as OS instaladas, então a gente ainda tem esse privilégio de trabalhar no campo público. Por isso que a gente foi muito afetado aqui de uma decisão pensada para o privado, né? Porque foram os hospitais particulares que entraram com essa medida no Supremo, que se uniram ali, que são muito bem organizados, sindicatos patronais, e aí a gente carece um pouquinho também de organização, de melhoria, mas foram eles que fizeram essa provocação e infelizmente conseguiram esse atrelamento da carga horária. Mas eu acho muito possível a gente conseguir mudar isso dentro do Senado com as 30 horas. É a solução para essa ligeira aprovação das 30 horas. Semana passada, se não me falha a memória,
os ACS já conseguiram um avanço histórico na profissão deles, muito merecido. Um abraço aí para a presidente Thaís, que representa os ACS e a ACE aqui em Roraima, uma guerreira, uma lutadora. Então, a gente tem que ir nesse mesmo ritmo. A enfermagem é muito grande. Por que não está sendo pautado? Por que ainda não está sendo discutido? Está parado? Por que acomodou, né? Por que acomodou? Era uma coisa tão entendeu? forte, uma briga tão boa, um negócio tão justo. E aí, de repente, acomodou-se. Acomodou. E aí, é bom também lembrar na questão do contexto histórico a importância que teve o Fórum da Enfermagem. A doutora Tássia foi lembrando das participações e o Fórum da Enfermagem ele foi primordial para aprovação, com a grande liderança da enfermeira Líbia lá de... Rio de Janeiro, o doutor Castanha, à frente da CNTS, que é um advogado brilhante, sempre está defendendo. Um abraço aí, doutor Castanha, presidente da CNTS, né, companheiro Jefferson? O Caprone também faz parte da CNTS. Então, assim, foi uma união de forças do fórum para defender o piso e provocar aquela aprovação. E eu acredito que a gente tem que seguir nessa mesma pegada e começar a cobrar ali realmente essa questão das 30 horas, porque é a solução para essa questão da LIDE, mesmo com a ação no Supremo. Verdade. Doutora Tássia, a questão do atrelamento, digamos assim, não sei se ficou com essa palavra na minha cabeça agora. Mas a questão do atrelamento à carga horária, onde ele define que 44 horas está referente a R$ 4.750, coisa que não tinha no projeto base, né? Não. No 2564, isso não existia. Foi para o STF e ele conseguiu fazer esse 40 horas semanais, um valor, 30 horas semanais, outro valor, 44 horas seria o máximo de carga horária para poder ganhar o piso na sua totalidade. Aonde que estaria, qual seria a solução para a gente hoje para que isso caísse por terra de fato? Teria que voltar para o Senado? Teria que ter um outro projeto de lei, uma revisão? O que a gente está vendo acontecer agora com a PEC 19, né? Então, esse movimento, inclusive, eu até já faço um apontamento para que as pessoas, os profissionais de enfermagem, acompanhem e se mobilizem, porque a gente vive hoje um cenário mundial que é muito mais fácil fazer manifestação e movimento, né? A gente nem precisa estar na rua. Não. A gente consegue com as redes sociais, de Modernizado. casa, no conforto, cada um do seu lar, com esse negocinho aqui na mão, participar dos movimentos. E hoje a gente tem o enfermeiro Bruno, que é presidente do COREM Minas e que também é deputado federal, que tem feito uma frente muito grande de discussão sobre o piso e ele tem acompanhado o movimento da PEC 19 agora, que tenta trazer à tona o atrelamento às 30 horas. Inclusive, há 2 dias atrás, ele lançou um movimento de enquete na rede social dele, porque ele recebeu uma proposta interna lá na Câmara para definir 36 horas. Então, as manobras, elas começam a acontecer e já se coloca contrapropostas, né? E ele é um defensor nato das 30 horas. Então, ele não... E é um profissional de enfermagem, é enfermeiro, é lutador pelas nossas causas. Então, ele não vai fazer um movimento contrário. Então, acho que muito justamente ele trouxe à tona que recebeu essa proposta e está questionando os profissionais de enfermagem sobre o que os profissionais acham de aceitar ou não isso para facilitar o andamento da PEC. Só, Rodrigo, que eu acho que tem algumas questões que a gente precisa trazer à consciência. Eu nunca participei de movimentos sindicais, né? Então, a minha mentalidade, ela funciona diferente mesmo. Eu não consigo compreender algumas coisas por deficiência minha, talvez. Quando a ADI saiu, era uma coisa basicamente esperada, né? E o que o Barroso fez foi se aproveitar da oportunidade, como qualquer um faria. Quando ele jogou as 44 horas lá em cima, obviamente isso era um movimento dos hospitais privados, porque, como você bem disse aqui, a enfermagem é a maior força de trabalho em qualquer serviço de saúde. Então, se eu lanço um piso da enfermagem que, de verdade, para mim ainda é um valor
vergonhoso pro tanto de coisas e responsabilidades que a enfermagem tem, quem vai perder? É quem tem lucro. Né? Então era um movimento esperado que fosse acontecer e infelizmente nós vivemos em um mundo, não é num país, nós vivemos num mundo capitalista onde o dinheiro sempre vai falar mais alto. Então quem tiver dinheiro tem poder e é assim que funciona. Porém, a enfermagem precisa compreender que ela também tem poder. E a gente precisa lutar com o poder que a gente tem. E sabe qual é o poder que a gente tem enquanto profissional de enfermagem? É o que está na nossa essência base, que é cuidar. A gente tem amplificado um discurso de desfigurar o que realmente é a enfermagem. Só que a enfermagem nasceu para o cuidado. E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de essência. A gente fala da essência de um ser humano. Quando a gente pensa num sujeito que está hospitalizado e que necessita, um sujeito que necessita de cuidado dentro do serviço hospitalar, uma troca de fralda, uma passagem de sonda, uma alimentação, a gente está dando a ele a essencialidade da vida. Então, se a gente coloca à prova o tempo todo isso, a importância que nós temos dentro do ambiente hospitalar, isso reforça a nossa importância. Não sei se algum de vocês aqui já foi hospitalizado alguma vez na vida, né? Espero que não, mas quando a gente pensa lá no cuidado básico, o básico mesmo, aquela coisa que só a gente faz pela gente na casa da gente, como ir ao banheiro. E quando a gente está sujeito aos cuidados de uma outra pessoa, sabe quem é essa outra pessoa que cuida? É o profissional de enfermagem. E o profissional de enfermagem, ele toca na essência da vida. Quando a gente traz à tona isso, o profissional de enfermagem toca na essência da vida, a gente mostra o tamanho do valor que nós temos na hora de exercer e praticar essa profissão. E é isso que a gente precisa mostrar, porque é aí que está a nossa força. É no valor do que a gente faz. E quando a gente mostra o valor do que a gente faz, a gente revela o tamanho da nossa necessidade. Revelando o tamanho da nossa necessidade, a gente traz para junto de nós a comunidade, a população, que foi o que aconteceu na pandemia. Por que o piso foi aprovado no auge da pandemia? Porque nós estávamos em evidência. Nós estávamos no foco dos olhares da população. As pessoas se viram precisando de cuidado e nos viram cuidando. E viram que quem realmente cuida é a enfermagem. Quem realmente cuida é a enfermagem. Aí parece que a pandemia passou, e eu não estou falando de herói, não é isso. Não. Eu estou falando do valor do que a gente faz. O valor do cuidado. O valor do cuidado, que é a nossa base. A gente precisa trabalhar com isso mais fortemente. Sim. Porque a gente tem que mostrar o tempo todo que é isso que nós fazemos, é isso que o sujeito precisa, para além de um diagnóstico. É para além de um diagnóstico. Porque o diagnóstico, por si só, não cuida. Não cuida. Vocês entendem o valor do que a gente tem na mão? Sim. E aí, quando a gente coloca isso para fora, a gente vai ter apoio do externo e aí a gente amplifica o discurso. A gente tira ele do olhar meramente capitalista. Porque hoje a gente olha para esse discurso do piso, que hoje está transitando aí na PEC 19, que para mim precisa avançar significativamente, porque eu tenho que ter tanto as 30 horas, quanto eu tenho que ter o incremento do reajuste anual, porque senão, gente, 4.750 daqui a pouco é salário mínimo. Sim, verdade. Sim. Então, a gente precisa se unir de uma forma, a gente precisa se unir de novo, de uma forma que coloque em evidência quem nós somos, para que assim a gente consiga receber o que a gente merece. Extremamente pertinente, e é o que a gente trabalha em sala de aula, inclusive, essa questão da valorização pelo cuidado técnico-científico. Porque não é simplesmente
cuidar. É um cuidado que realmente toca a dignidade humana, que é o que está no artigo 1º da Constituição Federal, que nós devemos garantir a dignidade humana para o paciente, para o ser humano. Então, isso está lá, tá? É pauta, inclusive, dos meus planos de aula, onde eu trato. E eu falo que não é só porque é grande que a enfermagem é importante, é pelo exercício mesmo, profissional, é pelo trabalho que executa mesmo. A gente sempre fala isso. E uma coisa muito importante que vocês duas acabaram de falar, a senhora falou na figura do Dr. Bruno e a senhora falou na sua própria figura, que é o fato de o trabalhador se reconhecer no processo e fazer com que essa execução seja bem feita, para que o externo entenda a importância desse cuidado técnico, mas mais que isso, lembrar que quando o trabalhador ele está lá na fonte, nos postos de comando, ele pode voltar um dia a prestar assistência. Sim. Porque existe um fato, Dr. Jefferson Caproni, que algumas pessoas chegam aos postos de comando e esquecem o período assistencial que teve na sua vida e aí passa a corroborar com o descrescimento, se é que essa palavra existe, para as funções da enfermagem. Isso é verdade, Isso Rodrigo. é uma coisa que vem crescendo, inegavelmente. Dr. Jefferson Caproni, na sua visão hoje, essa carga horária para se findar, para que a PEC 19 seja aprovada, além de união, além de marcha, além de tudo, o que a gente pode fazer efetivamente para que isso aconteça? Olha, eu não quero ser redundante, eu acredito que a Marcilene e a Marcele. Eu chamo ela de Mar, eu chamo ela de Mar, e chamo a Tassi e chamo de Daninha, aí me confunde tudo. Eu chamo vocês pelo nome? Aqui estamos em casa, você pode falar de qualquer forma. Eu não chamo Rodrigo nunca, eu chamo Daninho, né? Mas tá tudo bem. Mas dentro dessa contribuição, acho que vocês já falaram muita coisa e assim, com todo o respeito, a nossa enfermagem que hoje está tocando isso num tempo moderno não é uma enfermagem executiva. Todo mundo sai do plantão e vai tocar realmente essa militância, né? E tem que ser assim. Acabei de o que sair tá do em plantão. jogo é isso. É a enfermagem raiz que continua sendo raiz. A gente não tem bancada da saúde. Se a gente tivesse uma bancada da saúde no Congresso, a gente tem da bala, do boi, da Bíblia, mas da do saúde, do médico, que se trata de médico, né? Mas é como se fosse o gestor, né? Muitas das vezes, quando ele se posiciona na frente do poder público, ele não se vê como médico, né? Ele se vê como gestor. Como então dono, é muito como delicado. É. O que está levando essa discussão hoje é que a gente ainda está judicialização versus o financiamento, isso é muito claro. O STF, na verdade, deixou suspenso temporariamente ali na mão do Barroso, disse, privado, quem tem dinheiro, cumpra-se. Público, temos que buscar as fontes de financiamento. Governo federal, acabou de ser eleito, a bomba, a bucha é tua. Sindicatos, perdem agora o negociado sobre o legislado, espere realmente transitar e julgar para a gente ver o que vai fazer. Ganharam tempo burocraticamente com verdade. isso que ficou claro. Né? O ponto é que quando o atual governo entra, a gente vai para cima, pressiona, independente de ideologia, a enfermagem não tem partido. Todo mundo vai para cima falando, olha, aprovou, o STF agora está se colocando como realmente ali a preocupação central, mas a gente tem o projeto aprovado, se torna lei. E aí a gente começa a debater, né, a fonte de financiamento. Como que vai ser feito isso, como a Má falou, né, na questão filantrópica, na questão dos hospitais públicos concursados, a questão das santas casas, né, que muitas das vezes o município é pequeno, tem pouco recurso e orçamento. A União vai realmente ali destinar recurso para isso ou não? Foi aí que, claro, a gente começou a ter uma relação importante. Eu sou, na verdade, amigo pessoal do ministro Padilha. Na época ele era ministro de Relações. A gente, junto com o Conselho Federal, pedimos uma reunião com ele. Eu acredito que a Tassi estava junto também, porque a gente fez uma ida com todos os presidentes e estava assim, para a gente entender como que ia ser o recurso. Estava chegando às vésperas do dia 12 de maio de 2023.
ele se posiciona um dia antes, dizendo: amanhã, no dia da enfermagem, eu vou noticiar que saiu uma rúbrica da ministra Nízia com aprovação do presidente da República de 7,3 bilhões para ajudar a pagar esse piso inicial. Por que piso inicial? Porque ele está vindo ainda com uma característica de complemento. E com complemento a gente não tem aposentadoria clara. Com complemento a gente não tem, de fato, algo que deixe realmente a gente com questões previdenciárias seguras, né? Então, o que está sendo debatido, e a gente teve reunião com o ministro Padilha agora, ministro da Saúde, Rodrigo, era entender qual vai ser o papel agora da relação do Executivo com o STF sobre essa matéria. Existe aí uma expectativa especial sobre a jornada de trabalho, mas vamos ser sinceros, com todo respeito aos agentes comunitários, mas a gente aqui é classe específica de saúde. Classe específica essa que a própria OMS e a OIT destina que tem que ser a partir de 30 horas, isso está claro nas recomendações da OIT. E o nosso piso da enfermagem nunca foi trazido aqui só com 30 horas, 36, 40 ou 44 horas. Se não ajustar de baixo para cima, realmente a gente vai ter um problema jurídico, né? Porque vai se tornar uma fraude. Tinha que ser 30 horas com salário mínimo sobre o que está na lei, e não proporcional como está sendo colocado nos estados, né? Aqui em São Paulo eu coloquei o piso, na verdade, na íntegra para o privado. O público está colocando ainda como complemento. Então ele não está somando isso como salário de fato. E aí é o momento que a gente levou também para o governo federal, que tem que colocar isso para os prefeitos, para os estados, para os municípios, que agora eles têm que entender que está acabando o prazo da União, para eles ajustarem isso no orçamento e se tornar de fato salário. E aí eu entendo que a preocupação é nessa linha. A pressão que a gente tem que entender é que não só cobrar o plano de saúde, mas os vereadores, os prefeitos da cidade, os governadores dos estados, referente à posição econômica que eles têm que ter sobre esse financiamento, né? É isso. Verdade, muito bom, doutor Jefferson. E essa questão de vir como complemento, até quando vai ser necessária essa fonte de custeio? Até quando as autoridades, os proprietários, os donos de rede de hospitais vão ficar nessa de necessitar de fonte de custeio, né? Até quando, doutora Marcele? O governo federal, não me recordo o prazo, até se o Jefferson tiver, mas o governo federal, ele implementou um prazo, né? Ele iria fazer o custeio inicial, inclusive as santas casas e hospitais que também atuam no SUS, né, que são credenciados, eles também recebem essa complementação, né? E aí eu trago uma outra observação também, que eu lembrei na fala da doutora Tássia, a gente está lutando pelo piso. Vocês têm ideia de quantas categorias estão dentro do Senado e da Câmara Federal também discutindo o piso? E não é um piso de 4 mil e poucos reais, não. É um piso de 7 mil e poucos reais. Verdade. Então, assim, por que a enfermagem, que é a maior força de trabalho do SUS, né, tem que aceitar um piso tão baixo como a doutora Tássia comentou aqui? A gente tem a categoria dos médicos e odontólogos que estão ferozmente lutando pela representatividade do piso também, pela aprovação do piso, que é 7 mil e alguma coisa para os estados e municípios. E aí, Jefferson, só para te ter uma ideia da nossa luta aqui, na época, a doutora Tássia lembrou do Sindicato de Enfermagem, o Sindipré, que eu ajudei a resgatar na época. Na frente estava o Roberto Moraes, né? Um abraço aí, meu amigo Roberto. E depois veio uma figura persona não grata, e depois a La Paz assumiu. A La Paz é uma guerreira, uma lutadora, lutou pelo piso aqui brilhantemente. Na época eu estava entrando no Sintras, ainda estava ali resgatando o sindicato, que estava meio capenga. E aí depois a La Paz abraçou a causa realmente do piso e desenvolveu com muita presteza e com o apoio do Corém.
Mas só para relembrar aqui que dentro da iniciativa pública do Estado, Jefferson, a gente está lutando para que a gente consiga receber 70% do salário do enfermeiro. Hoje o governo do Estado paga 6.900 e alguma coisa, se não me falha a memória, né, doutora? E a gente está lutando para que a gente receba, porque a gente está recebendo 50%. A gente está recebendo 3.325 do inicial de carreira. E a nossa luta é para que a gente chegue a 70% do valor do enfermeiro. Já na prefeitura é diferente. Desculpa, Dani, mas eu vou falar. Na prefeitura a gente está lutando para que seja implementado pelo menos o piso integral no inicial da carreira. O prefeito continua pagando para os mais recentes a complementação e isso nos preocupa porque vai ser findado, né? Então, por que já não ir implementando no orçamento? Porque a gente sabe que a prefeitura já tem dentro da sua LDO e da LOA, a gente lutou muito ano passado, junto com alguns vereadores, para implementar o piso integral no inicial da carreira. E, infelizmente, a prefeitura não vem cumprindo. Como várias prefeituras pagam de forma proporcional e não de forma integral. É uma divergência que a gente tem aqui no território. Lógico que as prefeituras estão dentro da legalidade, mas eu sempre digo, a valorização do profissional não depende da legalidade, depende da boa vontade do gestor de fazer. Né? Se eu tenho uma categoria que representa 70% da força de trabalho, por que não remunerar? É o técnico de enfermagem que é o primeiro contato da pessoa que vai procurar qualquer unidade de saúde. O primeiro, depois do porteiro, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro. Então, por que não valorizar essa categoria e trazer essa categoria para o seu lado, que é a base da saúde? Então, só para fazer um adendo na questão do piso, eu acho que a gente tem que fazer uma outra luta para que esses pisos se igualem dentro das categorias de saúde. Se o médico tem direito a ganhar 7 mil e poucos reais e o odonto, por que não o enfermeiro? Por que não o fisioterapeuta, o TO? Todos têm que ganhar, né? Eu acredito muito que se a gente levar essa discussão novamente do piso, lógico que é um desgaste, uma luta gigante que a gente vai ter, mas a gente não pode fugir nessa luta. Se algum profissional de saúde conseguir um piso maior que a gente tem que ir atrás. A gente não pode aceitar, lógico, não é aceitar o piso do outro. Sim, é válido, mas não aceitar de forma passiva que a gente fique só com piso nesse valor. Eu acho justíssimo você falar, Marcelo. Aqui você não precisa pedir desculpa para falar, porque isso aqui é um espaço aberto para discussão de uma classe. O nome desse programa é Podcast da Enfermagem Roraimense. Eu jamais vou calar ninguém. Isso aqui é um espaço aberto. É para dar voz e vez. Ele nasceu para isso. Não é um espaço onde tem... Não, é aberto. De fato, isso aqui é um espaço para a enfermagem, né, brasileira. É um espaço para a saúde. Aqui já estiveram médicos, já estiveram dentistas, já estiveram enfermeiros, técnicos de enfermagem. Sim. E a gente discute melhorias para a categoria mesmo. A gente não tem esse problema, não. Eu sou uma pessoa que me posiciono relacionado a isso. Por exemplo, eu sou analista do município. Eu recebo mais que o piso. Hoje o salário base do município de Boa Vista para analista está acima do piso. Então, o Estado está o dobro, quase. O Estado está quase o dobro. O Estado está quase o dobro. Vai dos recursos, lógico, vai do entendimento político de cada um. Isso aí é sine qua non. É inevitável. E eu acho justo a gente abrir essa discussão até para dar espaço para alguém da prefeitura que queira vir aqui. A gente está aberto, não tem problema algum. Inclusive, o próprio secretário Zeituni esteve comigo agora na sala semana passada. Ele se demonstrou muito solícito à categoria. Sim, ele é um cara muito aberto ao diálogo. Dr. Paulo Linhares, que é o nosso superintendente de saúde, já esteve aqui com a gente. É um cara que abraça a enfermagem. Enquanto secretário de saúde na sua última gestão, ele fez muito pela enfermagem. Então, assim, a prefeitura ela é aberta ao diálogo. Sim, pelo menos. Sempre. Eu acho que a gente tem, claro, como todo canto, né? Tem os seus defeitos, mas eu sou
concursado 2 vezes no município de Boa Vista, e nos meus 2 contratos eu recebo o piso. Só que um eu tenho 20 anos e o outro eu tenho 5 anos. Então, tem um diferencial aí. Mas, na totalidade, realmente, eu acho que dos 15 municípios que a gente tem, 4 pagam o piso salarial da enfermagem. Na integralidade. O Estado, ele paga o piso salarial da enfermagem depois de muita confusão. Ele pagou de modo proporcional, escalonado, né? Então é uma coisa que veio aí de muitas lutas e é coisa que a gente não pode esmorecer. Sim, a gente claro, deve permanecer nessa sempre. luta e com espaços como esse aberto. Né, doutor Jefferson Caproni? É uma coisa que tem que estar aberta ao diálogo, não é verdade? Com certeza. Eu, na verdade, só ia fazer uma parte da Má no que ela falou, né? A base da saúde deveria ser igual à educação. A gente não debate aqui o professor de matemática, de história e geografia. A gente debate a educação como um todo. A saúde tem que ter maturidade para fazer esse debate também. A gente está vendo os agentes comunitários, que vai sair agora com aposentadoria especial, graças à enfermagem, porque a Ana Paula, enfermeira, deputada federal, junto com a Regiane e o Bruno, que estão fazendo uma articulação da saúde para trazer para eles, e claro que a gente tem esperança, porque pode ser um resultado favorável para todos os demais. Sim. Mas é importante a gente parar com essa vaidade. Outras categorias, que quando eu falo da enfermagem, alguns falam, mas vocês são bem organizados. Não, a gente está aqui à disposição para fazer o debate e a luta conjunta, para a gente ter a unificação da saúde também. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai começar, como foi colocado pela Tassi, a ter salário mínimo. E isso vai ser mais rebaixado do que os salários das categorias. É muito nessa linha. O Roraima tem uma particularidade, né, que é a questão do Tesouro Nacional. Eu tinha estudado isso no mestrado de Economia e vocês têm uma certa complexidade sobre essa questão do financiamento, né, que é a questão, acho que é do Fundo de Participação do Estado, né. Então, acho que o controle social tem que ser realmente incluído. E o controle social é o Corém, é o sindicato, para debater, na verdade, isso com o Estado, para a gente entender o que está significando esse fator PIB, que nunca chega para a mão de obra de serviço em saúde, né? Para que esse implemento seja mudado o quanto antes no salário do pessoal de Roraima, né? Nos municípios a gente ainda recebe dessa forma, né? O Estado, Dani, só para recordar, a gente conseguiu, junto com o Sindicato de Enfermagem, na época, a La Paz e o Alisson, né? Que se estiver me escutando, um abraço, meu amigo Alisson. A gente conseguiu, em uma reunião só, implementar o piso no Estado, porque a diferença era R$125 só. Então, a gente, em uma reunião que a gente mostrou para a secretária, na época, a secretária de Saúde, Cecília, ela falou, vou pagar, e 2 meses depois já estava implementado dentro dos nossos contra-cheques, inclusive dos profissionais que eram seletivos, ela fez um termo aditivo pagando o piso também. Então a gente vê, quando a gente tem argumentos e o gestor realmente vê que tem a possibilidade de pagar, ele paga. Tem boa vontade de pagar e falar assim, não, é lei, beleza. Ainda não tinha nem sido criado a DIN ainda, não tinha. E a gente aproveitou que ainda estava ali meio fresco, todo mundo assim meio que paga, não paga, bora. O Estado começou a pagar e aí a gente demorou muito na prefeitura, que tem um diálogo muito bom. A prefeitura, inclusive, entregou para a gente o impacto do piso essa semana, que é de aproximadamente R$7 milhões. A gente está em processo de negociação, né, para que a prefeitura realmente implemente o piso no inicial de carreira dos servidores públicos. Eu falo isso da prefeitura de Boa Vista, tá, gente? As outras prefeituras, o impacto é bem menor, é coisa de 100 e poucos mil, e eu acredito que agora... Mas as prefeituras menores, Marcelo, me desculpa lhe interromper, elas também recebem, sim, né? Recebem a complementação. Mas... E aí eu acho que perpassa mais ainda pela falta de vontade política. Sim. Porque, por exemplo, o município do Cantá, eu fiz uma live com o secretário de saúde na época, doutor Alex Lima, né? Nosso colega, inclusive, profissional de enfermagem, e ele pagou o piso na sua totalidade. Sim. Independente de carga horária, independente... É o que eu tô falando, quando o gestor tem essa sensibilidade. Mas por quê? Porque ele disse assim, olha, o dinheiro veio. Por que não? Vou pagar. Tem prefeituras que
estão recebendo E para não pagar. tão pagando. E não estão repassando da maneira correta na O que sua acontece integralidade. nesses casos, doutora Marcele? Por que não existe uma força legal que possa, né, corroborar com o pagamento? É por conta dessa determinação judicial, porque se a gente coloca na prática, vai fazer a conta, o piso, infelizmente, está correto, proporcional à carga horária. Eu já fiz... A complementação que vem da União, ela Isso. vem com base na ADI. Exato, infelizmente. E aí a gente perpassa por esse problema. Enquanto a gente não tiver a PEC 19 aprovada, instituída, a gente vai ter esse problema. E aí é uma coisa que... Porque nós, como Estado e como município, nós temos uma lei que aprova a nossa carga horária, né? O Estado ela tem É isso que a gente uma bate. lei aprovando carga horária para enfermagem, o município de Boa Vista tem uma lei aprovando carga horária para enfermagem, mas a gente não tem a PEC 19 aprovada ainda. Exato, a nível nacional, mas a gente não tem a legislação. Desculpa, Jefferson, pode falar. A gente tá... Não, a gente tá com... Alô? Tá, Pode estamos te falar, ouvindo, tamo te Jefferson. ouvindo. Ele só congelou. Ele congelou. A gente Pronto, está com voltou. um problema também muito importante, que é não só o salário, mas o reajuste sobre uma variável. A gente não tem Sim. NPC agora, por isso que a PEC está sendo debatida, né? Isso. A gente também tem um problema muito grande, porque congelou o salário de 23 para cá de todo mundo. Ninguém está ganhando a mais sobre salário mínimo nacional igual os agentes comunitários. Teve ali o ajuste nacional, ajustou 2 salários mínimos para ele. Nós estamos sem indicador inflacionário também. O ganho real e a perda não está sendo somados. Isso já dá também um valor caro nos tribunais. Esses Se ajustes, realmente desculpa, a gente doutor entrar com Jefferson, eles ação- estão na PEC 19? Na PEC. Está. Na verdade, A previsão é na adicional. Na verdade, a minuta trata desse assunto, mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a liberdade do trabalhador, que é a liberdade sindical no mundo do trabalho, para a gente reduzir a exploração, não pode se perder, porque a Constituição deixa muito claro. A gente tem que continuar negociando sobre os indicadores também. Seja IPCA, seja INPC, não podemos perder também essa mão, porque senão a gente não vai nem conseguir repor o que a gente perdeu, né, de ganho. Ou melhor, de perda, né? Então, tem esse debate para ser feito, né? A gente tá... Verdade. Que nem, Dani, eu vou ser sincero, eu quero que as categorias, a enfermagem ganhe o que vocês, que viemos lá de trás, ganhamos como carreira. Mas hoje, trazendo dessa forma, será que um técnico de enfermagem que trabalha igual eu, 20 anos, no mesmo hospital eu tô 20 anos, vai ganhar 8 mil reais de salário como técnico de enfermagem? Eu Infelizmente mando pra não. vocês aí o meu olerite. O meu olerite é 8 mil reais. Eu vim de carreira. Aí eu falei, eu já tenho, quero ajudar e contribuir para todo mundo ter o mesmo tanto. Mas, com isso, tá tendo o quê? Redução de jornada de trabalho, com redução de salário e o desemprego, que está afetando para a criação de cooperativa de MEI e de PJ também. Então Esse é um muito problema. mais delicado essa palavra. É a Ô pejotização. Jefferson, você falou sobre o término, né, do repasse. Qual que é o prazo do governo federal para essa complementação? É o ano que vem? 2026? Acho que É o- 7. Isso, ele colocou 2026 como período, na verdade, de entrega do governo, né? Então, você tem que colocar isso na sua previsão orçamentária do plano plurianual, né? Então, aí já vai fazer um novo orçamento para o próximo mandato. Então, é esse o momento que tem que já ser debatido. Eu estou indo nos municípios agora, que eu represento as Santas Casas de São Paulo, e a gente está falando com os presidentes das câmaras que eles já têm que se adaptar para isso, até porque eles não querem perder voto também. E aí vai ser uma frustração não ter isso estabelecido como pauta dentro do seu município, né? Então, ele tem autonomia administrativa, como foi colocado pelo Daninho aí numa cidade, para ele já colocar e adaptar isso no seu orçamento, né? O que está acontecendo com uma visão partidária de direita e esquerda, alguns estão colocando na mão, olha, responde aí até onde dá. Mas vamos ser sinceros, o nosso trabalhador não é partidário. A gente está aqui realmente preocupado com o futuro da entrega da assistência. A própria OIT e a OMS estabeleceu uma preocupação no Brasil sobre a diminuição de profissionais de saúde e de enfermagem, né? No mundo são 10 milhões, mas no nosso país, na verdade,
a saída dos trabalhadores está aumentando muito mais para essa questão da uberização, para essa questão de serviços, né, que não ganham mais fixo, que ganham variáveis, e a gente está perdendo mão de obra, né, que tem aí uma qualidade, que estudou. E aí outro dia eu peguei um Uber com um enfermeiro lá de São Carlos. Eu peguei também lá em Salvador. Tava no CBCenf enfermeira. Fazendo Uber. Assusta, né? E isso é uma coisa que chama a atenção, né? A evasão dos profissionais de enfermagem, ela tem aumentado de forma significativa. Claro que a entrada de novos profissionais também acaba sendo até mais alta. Porém, a gente tem aí a perda da qualidade, né? A qualidade da formação dos profissionais de enfermagem nos últimos 5 anos aí, ela caiu significativamente, né? Então, da mesma forma que a gente avançou em tecnologia, ao mesmo tempo a educação desses profissionais, ela caiu quase que na mesma proporção, se não maior. Então, é preocupante, porque os profissionais não se fixam e os que ficam não têm muita qualidade. E isso vai trazendo uma nova configuração de um olhar de mercado para a nossa categoria. É uma discussão importante essa aqui, doutora Tássia. Pode seguir, meu amigo, pode seguir, siga. Os mesmos problemas que os operadores de telemarketing têm. Eles não fazem uma luta contínua porque é muito rotativa essa profissão. E desmobilizar a nossa profissão, por exemplo, a gente tem gente aqui da enfermagem que está migrando para a área de agente comunitário que está ganhando mais hoje como auxiliar de enfermagem. Né? Então é muito bacana essa preocupação. É o que o pessoal tem me questionado. Nós temos vários enfermeiros formados pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia que são agente comunitário de saúde hoje no município de Boa Vista, porque é mais fácil de entrar. Isso traz à tona uma discussão que a doutora Tássia introduziu relacionada à possibilidade de ser profissional de enfermagem. Profissional de enfermagem dificilmente ele fica desempregado. Se ele vai em busca, se ele se dedica um pouquinho, ele já consegue um espaço no mercado. Não ganhando um salário que a gente visa, que a gente está lutando para isso. Mas ele consegue. Então, pouco fica desempregado. E tem essa promessa de melhoria através do piso, de melhoria do salário, né, do ganho salarial. E isso faz com que o campo enfermagem ele seja um campo muito buscado. Né? E quem entra hoje na faculdade, nos cursos técnicos, não entra sabendo qual é a essência de ser um profissional de enfermagem. E aí começa a estudar simplesmente para ter o diploma, para depois vir a ganhar um salário, para depois vir a conquistar uma vaga de emprego. E aí cai totalmente a qualidade assistencial, a qualidade do serviço propriamente dito. E além disso, nós temos as qualidades que os órgãos empregadores oferecem para o profissional de enfermagem. Que é uma coisa, doutor Jefferson Caproni, que o senhor pode contar para a gente como que está a realidade aí no seu estado, relacionado às condições de trabalho. Né? Por exemplo, eu trabalho de forma assistencial num hospital público, um hospital pediátrico, onde as condições de trabalho elas são excelentes. Né? A gente tem confortos dignos, a gente tem falta de material? Tem. Não é mentira, eu não posso negar. Mas o conforto é digno, o salário é pago em dia, às vezes de modo antecipado. Os gestores, eles são participativos, eles ofertam, disponibilizam cursos. Essa semana agora eu fiz um curso de eletrocardiograma com a doutora Daniela Trindade, nossa colega, inclusive, mandar um abraço para ela. Então, assim, a gente tem uma assistência. Mas não é a nossa realidade como um todo aqui no estado de Roraima, doutor Jefferson Caproni. Traga pra gente um pouco da realidade assistencial aí de São Paulo. Hoje aqui a gente está muito organizado, na verdade, pelo sindicato, pelo conselho, que me ajuda também a identificar quando o piso salarial da enfermagem não está recebendo. Ao invés do trabalhador que tem medo e receio denunciar, o conselho de enfermagem encaminha. Eu faço uma mediação na justiça e coloco como obrigação de fazer. Faço uma audiência de conciliação na justiça. Foram já 40 instituições, entre elas a DASA, da Mil, Fleury, essas grandes a gente colocou para conversar e pedir, na verdade, ali na mediação, retroativo também ao pagamento. Hoje
eles pagam o piso salarial, mas foi através de mediação na justiça. A gente tem ainda problema nas instituições menores, porque deram uma brecha para poder escalonar. Mas escalonar, na verdade, para nós é como se fosse correção, não dá para aceitar menos, né? A gente não pode negociar a dignidade do trabalhador. Então, isso está muito favorável aqui, Rodrigo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação, porque o que tocar aí em cima vai resultar aqui embaixo também. Por enquanto, eu estou conseguindo segurar na rédea, na verdade, pela convenção coletiva, mas eu sei que aí no estado de vocês têm muita dificuldade com acordo coletivo e convenção coletiva também, né? Então, é muito delicado, né? Aqui o impacto é alto. Se eu entrar com uma ação coletiva, que eu ganhei agora, por exemplo, sobre a falta de insalubridade grau 40%, né? Foi 1 bi que a Regidasa teve que pagar para os trabalhadores agora. Ou seja, né, transitou e julgou porque é líquido e certo. Agora eles vão ter que pagar 2 salários por mês a mais, porque eu estou entrando com a ação. Se o carro de som não está dando certo, nós vamos por aquilo que realmente está na legislação, né? O que realmente a legislação está dizendo tem que ser aplicada. Agora, claro, a gente tem que valorizar a nossa justiça, porque a gente teve um problema sistêmico no país. Falaram mal do Corém, do sindicato e da justiça. É o momento da gente reunir essas forças para reformular o campo de trabalho, porque quem vai perder, na verdade, é a sociedade como um todo com a falta de trabalhadores da saúde. Vai ser triste a gente sentar numa mesa dessa daqui e falar que talvez Danin, Tassi e Má estão saindo da profissão por falta de condição para entregar assistência, né? Então, é nessa linha. O que a gente precisa fazer aqui como encaminhamento é uma mesa nacional no Congresso Nacional, porque a gente se sente representado, mas eles têm que ver a massa de lideranças nacionais que estão preocupados com essa matéria. Verdade. Bem Fato. Muito bem colocado. Existe essa necessidade dessa discussão. Inclusive, eu tenho certeza que a doutora Tássia Barreto tem uma novidade relacionada a isso. Frente a esse grupo, né, doutora Tássia Barreto, que vem fazendo um trabalho diferenciado, né, doutora Marcele? Verdade. Frente ao nosso Corém, eu vi acompanhando pelas redes sociais essa semana que passou a primeira formação da turma de tradutores na língua indígena Yanomami, né? Ela nos ajudou também lá em Bonfim, né, doutora? Não foi a primeira, mas fizeram visitas técnicas também na área indígena Yanomami. Então, já mais de uma vez o Corém Roraima, nessa gestão, conseguiu adentrar a área indígena, coisa que não tinha acontecido ainda. Então, frente a essas ações do Conselho Regional de Enfermagem, partindo deste princípio de que há necessidade da criação dessa mesa, doutora Tássia, como que está a conversa política voltada aí para o fortalecimento, vindo do sistema mesmo, de repente, do doutor Manuel Neri? Tem alguma nova orientação relacionada a isso? Danin, dentro do sistema, nunca se deixou de acompanhar os movimentos do piso, né? Então, hoje, eu acredito que um dos grandes ganhos que a gente tem são as nossas representações, onde a gente tem o Bruno e a doutora Ana Paula, que estão como deputados federais, e ambos são do sistema Corém Cofens, né? Ana Paula e a Rejane, perdão, tem a Rejane também, que é do Rio. Mas o Bruno está como presidente do regional, então ele tem um contato direto com o sistema, com o doutor Manuel. Bruno, ele é presidente do regional e deputado federal. Isso, ele é presidente do Corém Minas e ele é deputado federal. Ele continua nos dois cargos? Continua. Doutora Ana Paula é deputada federal e também é conselheira federal no COFEM. E eles estão compondo... O Bruno foi articulador. Isso, o Bruno exatamente. Foi articulador do Rodrigo Pacheco, na época. Exatamente. E ele é o grande encabeçador do andamento da PEC 19. Então, existe todo um movimento de acompanhamento do sistema por meio desses profissionais que são enfermeiros, né, os 3, e têm uma vinculação direta com o sistema. Então, as discussões estão transitando o tempo todo dentro do sistema e nós recebemos, enquanto presidentes, também os apontamentos diretos do Dr. Manuel para qualquer movimento
movimento que venha a ser necessário. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Caproni, que eu acho que vale, Marcele, talvez a gente pensar um movimento interno para 2026, é uma rodada de reuniões com todos os secretários e prefeitos para conhecer quais que são as proposituras para eles para o próximo cenário. Eu acho que o Danin começou falando que 2026 é um ano desafiador. A gente vai ter eleição para presidente e a pontuação do governo era de que o repasse seria nesse período, então eu acho que a gente tem que construir um movimento de se agarrar em algo mais seguro. Então nós temos aí 15 prefeituras para transitar e debater. Vou lhe dar uma boa notícia. Construir uma mesa de discussão Roraima, sabe? Eu fugi o nome agora aqui do meu colega. Adoro ele, como que esqueci o nome? Presidente do Corém Rio Grande do Sul, Antônio Tola, lembrei. Doutor Antônio fez um movimento de caminhada com as prefeituras lá no Rio Grande do Sul e eles tiveram alguns avanços. Construíram até um relatório técnico dos apontamentos que eu achei incrível. Então, talvez a gente consiga pensar uma mesa Corém, os Sintras e o Sindipre, se eles estiverem disponíveis a participar, onde a gente consiga mapear junto com cada uma dessas prefeituras o que eles estão pensando em fazer para o fim, após o fim desse repasse. Como eles estão se organizando para isso, se já tem alguma coisa dentro das propostas orçamentárias que eles estão construindo para o ano que vem, mas principalmente para 2027. A preocupação é essa. A boa notícia é que os Sintras, a gente já tem essa percepção de fazer essas visitas. Pontualmente, nós tivemos um problema em Bonfim, o pessoal de Bonfim aí, um abraço, os nossos colegas que acabaram da enfermagem sindicalizando nos Sintras recentemente, um seletivo aí todo distorcido, a gente com a força do Corém e também do Ministério Público conseguimos alguns impedimentos lá dentro, repensaram novamente, mas a gente já tem uma conversa com Bonfim agora quarta-feira, após o feriado a gente já vai estar lá. Esse também é um ponto de pauta que a gente já colocou nas nossas estruturas para saber o que eles estão pensando e o que eles vão implementar depois da finalização dessa implementação desse repasse do piso. E aí, dentro do nosso cronograma de visitas, a gente vai para o sul do estado, vai perpassar por todos os territórios para a gente ter essa percepção. Qual é a dificuldade de Rorainópolis, de Caroebe, todos a gente quer fazer o levantamento para entender realmente o impacto financeiro que essas prefeituras vão ter. Até porque, recentemente, na Assembleia do Estado, foi feita uma lei que os deputados eles podem fazer repasse agora para as prefeituras. E esse é o meu interesse, quanto presidente do sindicato, para defender os servidores municipais de todos os nossos municípios, é entender quanto isso vai custar primeiro. E aí, se não houver dinheiro, a gente busca o apoio político para isso ser realmente colocado no contra-cheque do servidor da prefeitura municipal. Outro ponto também é que essa questão do fortalecimento nos municípios já está na nossa plataforma de governo, até, eu digo de governo dos Sintras, né? Nosso plano de governo, até o final de 2026, a gente quer estar presente em todos os 15 municípios aqui de Roraima. Já temos Bonfim, Boa Vista, que a base era 0, hoje tem uma grande base da enfermagem conosco, então a gente já deu o pontapé inicial para isso. Para a gente saber realmente quanto vai custar. Porque a gente não pode falar em valorização se a gente não sabe quanto custa essa valorização. E a gente vai buscar através dos atores políticos, enfim, usar todo o nosso poderio. O Jefferson, lá em São Paulo, tem uma vantagem da gente daqui, a Justiça do Trabalho. A gente, infelizmente, não consegue recorrer na via pública em muitas coisas, principalmente na questão salarial, à Justiça do Trabalho. Lembrar também que a Justiça do Trabalho, Jefferson, sofreu um ataque, né, recente para fazer a desestruturação da Justiça do Trabalho. Então, isso ia ser uma
perda muito grande, e se isso chegar a acontecer, né, vai ser uma perda muito grande para os trabalhadores de CLT, né? Porque a nossa realidade é bem diferente lá de São Paulo. A gente tem um sindicato que trata especificamente da iniciativa privada, que é o CIEMESP, que é o da Joana Gouveia, nossa companheira. Um abraço para Joana. Ela tenta fazer, inclusive fez uma defesa brilhante aí dos servidores da área indígena. Conseguiu algo inédito, que foi a questão da escala, eu esqueci. 30-30, exato. Obrigada, Tássia. 30-30 foi acho que foi o primeiro sindicato. Aluna. Exatamente. A Joana é maravilhosa. A conseguir isso no Brasil, né, na questão da área indígena. Então, a gente vê o esforço, mas, infelizmente, se a gente não tiver a mobilização desses 3 fatores que o Jefferson levantou, o sistema, o sindicato e a justiça, a gente não consegue colocar isso no contra-cheque dos servidores, né? Extremamente importante. Eu acho que muito importante também é essa ligação do sindicato de Roraima com o sindicato lá de São Paulo. Você disse que ele tem uma vantagem lá, mas ele deve ter algum meio que ele percorre. Vai que de repente ele tem um formuláriozinho que dê para você adaptar aqui para sua realidade. Com ele. Então, imagina. Doutora Tássia, eu disse que 2026 vai ser um ano muito importante para o brasileiro e para a enfermagem roraimense, porque em 2026 a gente tem, além das eleições presidenciais, onde vai vir Senado, deputados, as eleições do sistema COFEM-CORENS também, Marcelo. Verdade. Inclusive, o artigo do Código Eleitoral, a Resolução 791, já está disposta. Já está valendo. Então, isso já está lá, os requisitos de elegibilidade, por exemplo, de inelegibilidade. Então, já está disponível. É 791 de 2025, lançado agora no último mês, nesse mês ainda. Foi setembro, né? Finalzinho de setembro, iniciozinho de outubro, não sei. Então já está disponível lá para você que tem interesse. É agora que começa o processo eleitoral no sistema COFEM. Embora as eleições sejam lá para outubro, novembro, dezembro, não sei quando vai vir, porque ainda não saiu o Código Eleitoral número 2. Só quem está dentro do sistema talvez saiba. Mas o Código Eleitoral já traz os quesitos de elegibilidade. Por exemplo, quem tem 5 anos de registro não pode se inscrever. Você sabia disso, Marcelo? Quem tem 5 Não, anos... agora são 8 anos de registro. E essas mudanças estão todas lá descritas para você na 791 de 2025, Resolução COFEM. E as eleições estaduais, que vai vir deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores, extremamente importante também, porque a gente deve definir quem vai apoiar e comprar a briga e partir para dentro do processo, Verdade. porque só dá certo se eu tiver inserido. Se eu tiver de fora, qualquer jogo é complexo. Qualquer jogo é tranquilo. Da arquibancada, qualquer jogo fica fácil. Será que a gente vai conseguir fazer alguém? Eu espero. Eu espero. Sinceramente, eu espero. Estão devagar, né? Então, eu ainda não tenho ouvido nenhuma manifestação. E eu acho que as pessoas que querem colocar seu nome devem fazer uma autoanálise primeiro. Também entendeu? acho. Deve primeiro olhar para você, para sua história e saber qual a sua real intenção colocando seu nome à disposição. O que você contribuiu para a luta? Contribuiu, pretende contribuir, aonde está amarrado o seu burrinho, né? Saber que história é. Por que você quer ser representante da enfermagem? Eu acho que a gente deve sim apoiar um representante da enfermagem, mas eu acho que o cara que colocar o nomezinho dele lá, ele tem que avaliar. Ele tem que fazer uma autoanálise. Mas é isso, é nesse sentido que eu quis dizer que 2026 vai ser importante pra gente. Voltando aqui para nossa realidade do piso salarial da enfermagem. Doutora Tássia, frente ao piso aí, o que a senhora tem a trazer pra gente, tendo em vista que a gente está chegando ao fim da nossa live, estamos com 1h20 já de live. Eita, conversa boa, né? Bom, eu gostaria de aproveitar o gancho da sua fala antes de encerrar a minha. Com relação ao piso, você falou das eleições do sistema. Sim, 2026 é um ano de eleição nos regionais, 2027 eleição no COFEM. E aí eu vou dizer a mesma coisa que você disse para os pretensos candidatos a deputado, né? Que as pessoas que desejarem estar naquele lugar... como presidente ou como conselheiro ou como tesoureiro ou como conselheiro secretário, né, que são os que compõem a diretoria, que pensem no porquê querem e no que querem fazer. Porque esses locais, seja conselho, seja sindicato ou sejam mandatos eleitorais da política partidária,
são locais onde a gente precisa tanto de dedicação, muito, né? Muito forte, dedicação forte e reconhecimento sobre o seu interesse para com a profissão e para com a classe, né, com o que você tende a retribuir. Então, quando a gente faz, eu sempre digo isso, né? Hoje nós somos 10 conselheiros lá no regional. Então, são 10 pessoas que, de alguma forma, se doam para manutenção da ética da profissão no território de Roraima, né? Então, esse é o mínimo. E o que as pessoas normalmente olham são outras questões que não são a execução do serviço. Então, antes de adentrar, talvez conhecer o que faz o sistema, qual é o papel do sistema, evitar questões de eu vou entrar porque não fez o que era para ter feito, mas o que o julga que era para ter feito era papel da Marcele lá no Sintras, não era do regional. Enfim, primeiro conhecer. Eu acho que isso é a base para qualquer coisa na vida. Primeiro conhecer. E aí, com relação ao piso, dizer aos colegas que busquem se apropriar das etapas de andamento do agora, acompanhar a PEC 19, acompanhar os profissionais que hoje protagonizam o discurso da PEC, que acompanham e monitoram e que participem dos movimentos e ações que forem propostas, tanto nacionalmente quanto localmente, como a Marcele já colocou, que vai iniciar aí as visitas às prefeituras. Então, que acompanhem a Marcele, saibam como está caminhando esse diálogo e que não só acompanhar para criticar, mas para saber ouvir quais são as propostas que ela, enquanto presidente do sindicato, hoje vai estar trazendo. Porque eu reconheço, Marcele, que os territórios que a gente transita nessas lutas e nessas brigas, eles são altamente atacados pelo desconhecimento. Muito. Né? Então, quando você me ligou sobre aquela matéria do Bonfim, você me deu uma lista de coisas. Eu disse, Marcele, a única coisa que eu posso intervir é esse ponto. O resto é contigo, né? Então, é isso. Eu acho que esse é o caminhar da coisa. E eu não fiz por você, Marcele. Foi pelos profissionais do Bonfim, que eu nem sequer conheço muitos deles, porque eles procuraram, inclusive, você primeiramente. Mas nós estamos trabalhando em benefício de profissionais de enfermagem que possuem um registro de classe, assim como eu, que é o que eu defendo. Esse é o ponto. Defender o registro de classe, apoiar o registro de classe, esse é o ponto primordial. E levar em consideração, sim, qual é o papel de cada ente federado, cada ente representativo que a categoria tem. Mas a gente pode fazer um trabalho mais abrangente, caso haja necessidade. Eu acho que não é problema nenhum. Assim como a discussão do piso salarial, teoricamente, não seria referente ao sistema cofem-corense. E eu acho que foi quando o processo ganhou força, foi quando o sistema cofem-corense entrou. 2026, Marcele, como é que estão os planos aí para 2026 frente aos desafios políticos que a gente vem enfrentando? Muitas especulações, né? Já soube recentemente que meu nome já apontou até em pesquisas eleitorais aí. Tá eleita. Oh, meu Deus. Mas eu vou tranquilizar. A senhora e a doutora Tássia seriam eleitas facilmente. Mas eu vou tranquilizar aí os políticos e os nossos colegas que pretendem se lançar candidatos. Não pretendo me lançar candidata nessa campanha, né? Eu acho que o sindicato tem um trabalho ainda muito grande para realizar. Como eu falei, a gente vai estar começando agora nos municípios e no dia que eu for pensar em propor o meu nome, vai ser a base que tem que escolher e não eu, uma imposição. Eu sempre falo muito isso com os colegas que vêm me procurar. Olha, eu vou representar a enfermagem, mas a enfermagem se sente representada por você, a saúde se sente representada por você. Então, o que adianta o Zezinho da Quitanda, que é também técnico de enfermagem, propor o nome se a enfermagem, se a saúde não
Então é um ato a se pensar, né? Agora eu vou dizer uma coisa. Escutando aqui a doutora Tássia falando, me deu vontade de participar do Corém. Me deu um certo despertar de participar do Corém. Não sei se pode acumular, né? Não pode acumular, vai ter que escolher. Então depois que eu terminar minha presidência, quem sabe? Porque eu acho, trazendo um pouquinho aqui para o campo assim do trabalhador ali que fica dentro do hospital, a gente coloca o Corém assim num pedestal que não cabe, né? E a gente tem que conhecer e tem que se apropriar e participar. Eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa em muitos aspectos. Eu acho que por isso que hoje eu tô onde eu tô, né? Eu não acredito no que a pessoa me fala de primeiro. Eu pesquiso, eu vou buscar, sabe? Eu vou fuçar ali para mim. É isso mesmo? Será que tu só consegue assim? Como disse por aí o povo, eu sou cri-cri, né? Nessas questões. Então, eu me deu vontade de conhecer, de participar de fato. Eu acho que você daria uma boa conselheira. Eu tive conselheiro 4 anos, conheço um pouco do sistema, sei como funciona. Já sei, assim, né, basicamente ali, por baixo mesmo, porque eu fui diretor técnico, né? Eu fui da diretoria, mas era tesoureiro. Eu não tive o poder técnico, como presidente, de ser presidente. Mas eu conheço um pouco do sistema. Eu acho que você daria uma boa conselheira, assim como a doutora Tássia deu uma excelente conselheira que ela nem queria voltar quando ela saiu. Mas hoje está aí, fazendo um trabalho diferenciado, coisas que não eram feitas há 30 anos. Sabe por que eu acho, Marcelo? Porque você tem uma veia sindicalista. E eu acho que a veia sindicalista dentro do conselho, ela é essencial. Embora você tenha que ter discernimento, como a doutora Tássia disse, para saber até onde você vai. Isso. Mas saber também que o fato de eu ir além do preconizado para o conselho não é crime. Né? Por exemplo, existe um município do estado que o plantonista ele não recebe janta. Receber essa denúncia. Eu acho justo o sindicato ir lá brigar e tal, mas o sindicato ele é regionalizado, ele só pode brigar pro cara que paga a mensalidade. É justo, como é que eu vou tirar o dinheiro da mensalidade do cara de Boa Vista para ir brigar por um cara lá daquele outro município? Não dá. O Corém não há impedimento de o Corém chegar... Calma, você não sabe o que eu falei? Há impedimento. Questões trabalhistas não podem ser manifestadas. Não, eu não vou falar de questões trabalhistas. Eu vou falar de que não há impedimento de um conselheiro do Corém Roraima, por exemplo, pode ser qualquer Corém, Jefferson Caproni, eu vou lhe passar a fala depois dessa e tenho certeza que a gente vai pensar na mesma linha de raciocínio. Porque assim... Qual é o problema de eu chegar lá e conversar com o secretário de saúde relacionado, por exemplo, ao impacto disso? Eu levo uma pauta para uma reunião e dentro dessa reunião eu converso. Por que não há possibilidade de disponibilizar janta para esse pessoal? Perpassa muito não é cobrar, trabalho, né? não é falar sobre, não é exigir judicialmente que essa questão trabalhista seja feita. Mas uma conversa. Eu vi o presidente do Corém Rondônia protocolar coisas na Secretaria Estadual de Saúde relacionadas a causas trabalhistas. Eu vi com os meus olhos. Quando o presidente do Regional de Rondônia estava lá, ele protocolou. Primeira ação dele como presidente do Regional. Causa trabalhista. Cobrar. Eu estou dizendo que isso é um entendimento, não estou dizendo para você ir contra a lei, porque ninguém é doido. A gente tem 2 profissionais da Força Militar aqui com a gente, que podem até me prender saindo daqui, mas não há impedimentos para conversa, para diálogo. Tanto é que os diálogos são feitos para fortalecimento de diversas causas. Dr. Jefferson Caproni, relacionado a esse ponto de vista, o senhor acha que um sindicalista dentro de um conselho faria um trabalho diferenciado ou não? Eu entendo que é bacana esse debate para a gente ter uma reflexão daquilo que eu coloquei inicialmente, né? Nós, enquanto trabalhadores que somos, que é a única certeza, que estamos numa posição, mas somos enfermagem. Temos que saber lidar com esse tempo moderno, né? Até onde é o meu limite? E vamos ser sinceros, não é o conselho, não é o sindicato que legisla sobre essas questões, até porque é muito incrível, engraçado, mas triste também, que no período eleitoral nos procuram. Mas quem nos procura? Aqueles que já estão lá. Raposas velhas também da política
estadual, municipal, e não estou citando o nome, não, né? Mas, assim, eu tenho que entender o que está significando a nossa união, né? E vamos lá, a gente pode denunciar, mas quem pode e quem deve fazer tem medo, tem receio, que é o trabalhador na ponta. E ele deve fazer denúncia anônima, muitas das vezes não faz. Ele se posiciona, muitas das vezes, sem utilizar os itens certos. Eu, que estou presidente de um sindicato, e vocês também que estão em representações importantes, tem algo na justiça que é caro, chama litigância de má-fé. Sem prova e sem você conseguir colocar os elementos, a gente perde o crédito que é pequeno Verdade. sobre a Exato. justiça. Então, é muito importante a gente entender o cenário que não é confortável. Nenhuma dessas cadeiras nossas são confortáveis. E, claro, quantos são os trabalhadores que querem renovar cadeiras e espaços? Mas eu entendo que o momento é da gente integrar os espaços, porque o que querem acabar é com a institucionalidade do sistema, seja ele do poder público, sindical, do poder legislativo, seja ele do judiciário, né? Essas limitações que querem fazer, inclusive eu acho que vocês sabem aí, que vai ser difícil decorar o nome. Imagina agora votar em 2 senadores, deputado, governador, deputado distrital, prefeito, vereador, tudo de uma vez, ainda ampliando os tempos, Os mandatos, na verdade, né? do poder do mandato, né? Então, isso foi colocado muito claro para nós que estamos aqui, ou quem a gente elegeu, a toque de caixa fez isso. E aí agora vai ficar muito mais difícil você ter que debater isso com a questão do benefício da escassez, da dúvida, né? Porque são 6 anos, né? Quem votar agora já vai ter que entender que, paciência, daqui 6 anos a gente vai cobrar esses mandatos. Então, Rodrigo, eu acho que é muito importante a sua pergunta, com base que não existe verdade absoluta. O que tem que existir aqui é consenso, né? Eu sei que você, uma vez conselheiro, eternamente será conselheiro. Para mim foi uma escola, né, o Conselho de Enfermagem, onde eu aprendi a dialogar com aqueles que estão no poder público, na justiça. É uma escola para nós. E eu sei que tratar-se também não é fácil, mas a nível nacional, há muito tempo a gente debate a questão da saúde do povo originário. Teve que vir o problema com os Yanomamis para que Roraima se tornasse, na verdade, algo importante para o país inteiro. Começou a ter legislação aplicada a isso com o que aconteceu nesse momento. E aí sim batem na porta dos senhores e senhoras para dizer como é importante vocês, como, na verdade, estudiosos. E aí é muito difícil, Rodrigo, a gente dar alguma posição, não pela crítica, porque a gente está acostumado a levar porrada, mas intelectualmente a gente está desarticulado emocionalmente, com tudo que a gente vê que não acontece no poder público legislativo. Era muito mais fácil a gente conversar com um deputado, com um vereador, mas é mais fácil você falar com um assessor do que falar com o próprio político. Então, hoje, o que precisa ter é a união, né? E eu entendo que o podcast do Danin, junto com as nossas grandes amigas aqui, vai ser um divisor de água para que a gente possa fazer realmente a lição de casa. O que precisa ser uma matéria como essa que está sendo debatida hoje tem que ser contínua. E, claro, né, o que importa, na verdade, não é o confronto de ideia, é o conflito das ideias para que a gente possa crescer conjuntamente. Todo mundo é importante, até aqueles que jogam contra, mas tem que tomar cuidado, porque aquele elemento chamado, e a gente sabe, aí tem militar aí com vocês, tem o pessoal da saúde, todos os serviços essenciais estão em jogo, se a gente colocar tudo na informalidade. Estão achando que só os coitados aqui de plantão são a enfermagem, mas não são. É todos os trabalhadores que estão ainda com seus contratos, com seus concursos, está em jogo. A gente pode ser o último período se sair do STF agora a pejotização de fato. Então, pessoal, é muito maior do que só a gente pensar na categoria. A categoria que é o pilar da saúde e o pilar da vida tem que ser prioridade. Mas a gente tem que tomar cuidado, Rodrigo, com quem a gente coloca nas casas do poder legislativo, executivo. E por que não? Se tivermos aí um metalúrgico, um soldado à frente da presidência da República, por que não a enfermagem?
É isso. É isso, meu amigo. Gostei, muito bem. Estamos aqui acompanhando os comentários no podcast da Enfermagem Roramente, no nosso canal no YouTube. Eu quero mandar um abraço aqui para Sônia, para o Alberto Antunes, para Érica Madeline, conselheira, Isabel Oliveira. A Érica Madeline disse que há impedimento sim, não ter janta no plantão é causa trabalhista, portanto há impedimento do conselho atuar lá sim. A Isabel Oliveira disse: a Marcélia é justa, sempre na luta a favor dos direitos. Nossa. Que Deus cuide sempre dela. Tem jeito. A Érica Madeline novamente disse: a área indígena ainda está sendo cumprido a escala, não está sendo cumprida a escala 30x30. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, pela participação de vocês no nosso canal no YouTube. E aí a gente chega ao fim do nosso podcast da Enfermagem Roraimense, depois de 1h30, para encerrar uma fala rápida dos nossos 3 queridos convidados, das nossas 3 potências da enfermagem brasileira, e fazendo uma reflexão sobre a seguinte pergunta: existe uma valorização mundial quanto ao profissional de enfermagem. Tanto é que na Europa, em alguns países dos Estados Unidos, o profissional de enfermagem ganha um salário exorbitante por reconhecimento do seu trabalho. E no Brasil, a gente vem discutindo causas como valor salarial, como piso. O que está acontecendo? A gente está atrasado ou nós somos simplesmente um povo resistente? Marcele, começando com você. Um pouco de cada coisa, eu acredito, né? Mas quando a gente fala em questão de valor e valorização, as duas coisas um pouquinho diferentes, mas as duas se entrelaçam. Eu vejo até com muita preocupação quando alguns servidores falam para mim: o determinado ente pagou antecipado, é uma política de valorização. Não, não é. Você trabalhou para ter o seu salário. Embora ele tenha antecipado, isso de nenhuma forma é uma política real de valorização. A política de valorização, ela perpassa por N situações, desde um bom ambiente de trabalho, que é o que a gente está discutindo, que foi tema na última Conferência de Saúde do Trabalhador, como o Jefferson falou. Um plano de saúde, sim, para a gente cuidar da nossa saúde, da prevenção do adoecimento. Então, quando a gente fala em valorização, a gente vai muito além do salário, do pagamento, do que se deve, do que está instituído. É pensar naquele ambiente de trabalho, no que o governo, ou prefeitura, ou gestor pode, em tese, proporcionar para aquele trabalhador, para que ele desenvolva suas competências, os seus potenciais a seu nível máximo. A gente tem um momento de hipervalorização, de uma valorização externa, como o Jefferson falou, ele participa dos encontros da OIT, e lá dentro é se discutido muito o papel da enfermagem, a valorização, né, como ele mencionou, as 30 horas. Então, eu faço um apelo aqui aos gestores municipais e aos gestores estaduais também, para que pensem na valorização do profissional de enfermagem e também da saúde, que é um todo, é um complemento, né? Além do salário, que se pense também no ambiente que está oferecendo. Hoje, você não ter comida no plantão, para mim é um fato absurdo. Se o Corém vai debater isso ou não, não me interessa. O que me interessa é que o trabalhador não está se alimentando de forma adequada. O Corém pode agregar nessa pauta como conversa com o mediador? Acho que sim. Eu acho que é importante, mesmo que seja impedido por lei questionar na justiça, mas o diálogo, como você bem pontuou, é interessante, até para a gente fortalecer. Como você bem mencionou, a questão do piso avançou muito quando o Corém entrou na briga, o sistema COFEM-Corém entrou na briga. Outro ponto, já para me despedir, Dani, lhe admiro muito. Viu? É recíproco, minha amiga. A gente militou junto na enfermagem, você iniciou primeiro que eu, depois eu aprendi muito com você, com o Roberto Moraes, e essa veia de vocês no cuidado, eu era muito admirada, tanto pela sua experiência como a do Roberto, vocês me ensinaram muita coisa dentro da UTI, e essa sua veia de ensinar a enfermagem, né, de ser professor, também admiro. Eu sou técnica de enfermagem e confesso que não
Não fui muito além disso. Eu gosto de ser técnica, eu admiro os profissionais técnicos que se formaram e tiveram essa veia para se formar enfermeiro. Eu já sou para uma outra veia, eu gosto de direito, eu gosto de administração, estou terminando também a minha formação nesse sentido. Então, assim, é uma admiração que eu tenho, um carinho muito especial que eu tenho por você. E você tem uma visão muito, muito, muito carinhosa pela enfermagem. Eu amo a enfermagem, sem a menor sombra de Exato, dúvida. e é isso. Eu vejo quando você fala de enfermagem, o seu olho brilha, né? Tanto como técnico quanto enfermeiro. Sim, como e auxiliar é isso. também. Auxiliar, na verdade, né? E é isso que talvez a gente precise mais dos técnicos e dos auxiliares em lugares de empoderamento, nos lugares e espaços, né, que sejam representados de maneira, né, a realmente fazer a diferença aonde está, né? Não adianta só a gente pensar em número e valor. A enfermagem não é só um meio de ganho de vida. A enfermagem, ela também é por amor. Não é a enfermagem só por amor, mas também é por amor. Doutora Tássia, também lhe admiro demais, viu? O sistema do Corém cresceu muito na sua gestão, isso é fato. A senhora tem uma fala que comove, né, que faz a gente refletir, e eu acho que o papel do Corém está sendo muito bem desenvolvido pela senhora. Jefferson Caproni, também me despeço de você, meu querido guerreiro, né? O Jefferson é uma figura que a gente agrega junto nas lutas nacionais, né? A gente tem uma interação dentro da CNTS, é um profissional que um presidente que eu admiro e que quero me tornar, né? Porque eu sou tipo uma formiguinha ainda na sua frente. Você já tem uma vasta experiência, mas eu lhe admiro demais pelas suas lutas, viu? Um abraço aí para você, muito carinhoso. Em breve eu vou estar aí visitando São Paulo. Tchau, tchau a todos e obrigada pelos comentários, gente. Doutora Tássia Barreto, atrasados ou resistentes? Enquanto o mundo valoriza a enfermagem, o Brasil fica brigando para não pagar o piso salarial. Eu não acredito que a gente esteja nem atrasado e nem resistente. Eu acho que o que falta para a gente mesmo é apropriação. Saber realmente, como eu disse anteriormente, né? Quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos, e a hora que a gente começa a dar valor a gente mesmo, as coisas acontecem. Eu tenho esse entendimento. Eu acredito que a gente só coloca para fora aquilo que está dentro. Então, a enfermagem enquanto categoria, ela precisa se entender enquanto categoria para que ela consiga mostrar a que veio e do que é capaz, né? Então, essa integração de partes para compor um todo é o que vai fazer a diferença em qualquer lugar que seja. Seja aqui ou seja fora. Então, quando a gente olha a estrutura organizacional desses países onde a enfermagem está mais à frente, se a gente olha daqui, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Talvez eles lá também estejam falando de muitas questões que ainda não avançaram, mas a gente olhando daqui parece que eles estão mais à frente da gente. Então, é olhar o que eles já fizeram para chegar aonde estão e a gente conseguir também. Mas eu acho que o nosso ponto principal é mesmo se conhecer, se apropriar e se organizar enquanto categoria. Aí a gente consegue avançar. E isso é em todas as esferas, né? O cenário político mesmo é um deles. Por que a gente, com 3 milhões de profissionais, tem 3 deputados federais? Alguém já se perguntou? Talvez seja porque a gente está debatendo muito de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, né? Então, a gente está esquecendo sempre de olhar para o todo, sempre. É sempre olhando cada um para si. E aí, quando a gente olha para si, a gente não enxerga o que está adiante. Os profissionais da polícia, os colegas são da polícia aqui, né? São nossos seguranças. Os profissionais da polícia, e como um todo, né? É uma categoria que eu admiro muito. Eu ouvi uma vez uma amiga que é da polícia falando e eu nunca esqueci isso. Ela disse assim, a gente se organiza e quando alguém vai sair candidato, a gente só quer saber que ele usa farda, não pergunta nem o nome. Olha. Vai lá, vamos votar nele, se der errado a gente vai trocar. E a enfermagem não é assim, né? A enfermagem ainda
não é assim. A gente está sempre pensando primeiro no nome e depois olhando no que talvez aquela pessoa poderia fazer. Até porque se colocar à prova já é muito difícil. Verdade. Né? A pessoa dizer assim, eu vou... já é muito difícil. Então, quando ela diz eu vou, se tiver um grupo que diga atrás aqui, a gente vai contigo, já está de bom tamanho e as coisas começam a dar certo. Obrigado, doutora Tárcia. Fala inspiradora. Realmente, eu acho que a gente tem que avaliar esses nossos conceitos, né, relacionados ao meu, ao eu, ao meu grupo, ao eu. Então, eu acho que realmente a gente tem que pensar no Corém. No registro, não no órgão, mas no registro do colega. Exatamente. Né? Eu acho que a gente, de fato, tem que colocar pessoas lá, mas a gente ainda passa pela confusão de que o cara que se dispõe a estar lá não tem uma aceitação pela categoria, né? Mas isso a gente vai trabalhar em nome de Jesus. Eu sei que essas coisas vão acontecer, a enfermagem é grande e vai dar certo. Dr. Jefferson Caproni, diga pra gente, por favor, a resistência ou simplesmente estamos desmotivados ali? É resistência à mudança ou atrasados relacionados à valorização mundial que a enfermagem vem passando? Rodrigo, primeiro eu quero agradecer mais uma vez aí o espaço, ao Dr. Mauro, também que apoia o... Meu amigo, obrigado. Esse cara é diferenciado, viu? E quero agradecer, né, porque tem uma abertura importante, né, para hoje, se você não é visto, você não é lembrado enquanto categoria, é muito importante esse canal. O nosso amigo aí, âncora também, o que está por trás aí dos bastidores, Matheus e Thiago. Parabéns, fez um excelente trabalho aí. Eu tenho um podcast lá no sindicato, depois eu vou convidar vocês, mas assim, perfeito, incrível, profissionais mesmo. Num sábado a gente saindo, né, das nossas Globo. atividades familiares para estar aqui, então quero agradecer a disponibilidade também. E com essa análise, eu entendo que a gente tem que sim celebrar. A gente ouviu muita gente nos nossos plantões no corredor, desde a época que eu era menino ainda na enfermagem, eu comecei com 17 anos e meio na enfermagem auxiliar, e muitas pessoas do corredor, mulheres, falavam assim, eu vou estar morto, eu vou morrer e não vou ver 30 horas semanais, eu não vou ver descanso digno, a gente vai continuar morando, ou melhor, né, descansando rapidamente 15, 20 minutos dentro de banheiro e expurgo, nós não vamos ver uma classificação salarial da categoria e a gente, na verdade, está vendo. Mas isso a gente está vendo através dos nossos esforços coletivos, né? Então, eu acredito que se a gente continuar nesse tom, a gente vai se tornar uma Suíça, a gente vai se tornar uma Europa, né? Mas isso é responsabilidade social. E quem tem que trabalhar essa responsabilidade social são os nossos próprios usuários, são o território, são as pessoas que elogiam, mas não identificam o elogio, não classificam o elogio, não fortalece. Então, eu entendo que o momento agora é de conscientização daqueles que pagam o tributo muito caro, mas que não sabem cobrar também sobre esse serviço, né? Servir é muito fácil para alguns, mas não adianta arrumar um equipamento, deixar bonito e não fazer o principal, melhorar a equipe, né? Então, não existe saúde sem a enfermagem, sem as categorias de saúde, mas é realmente um período muito delicado, e aí por isso que eu acredito que vir à tona agora, nesse período finalizando, é muito importante. Estou indo para Brasília, a gente está com um desafio muito grande, acabei de ser nomeado para uma portaria importante de reformulação das especialidades dos auxiliares e técnicos de enfermagem, graças aos apoios de vocês. Em 2015, a gente só tinha saúde do trabalhador, enfermagem do trabalho. Hoje a gente tem 17 especialidades e agora a gente tem que bater na casa da Câmara e do Legislativo para defender que nós não queremos só piso genérico, nós queremos, na verdade, que os contratos de gestão também identifiquem os especialistas, enfermeiros, auxiliares e técnicos para receber sobre aquilo que se formou também. Porque é caro se manter na profissão e estudar na profissão. Então, o Conselho Regional e o Conselho Federal vem desenvolvendo questões, por mais que fala que não é trabalho,
é muito trabalho na questão e esse viés é importante colocar aqui na mesa. E a Tassi tem todo o direito de defender realmente, porque outras categorias não têm o que a gente tem. O cuidador quer chegar no nível que a gente tem de conselho, agente comunitário quer chegar no nível de ter conselho, para não ficar batendo na delegacia, né? E a gente tem que realmente entender o cenário e a importância. Os nossos amigos, depois de finalizar, tenho certeza da segurança pública, vai chorar também, vai contar as histórias tristes, porque eles não têm convenção coletiva, não têm reajuste salarial e não podem se mobilizar, não podem se manifestar. Verdade. E isso é triste, né? Eles não podem ter carro blindado, eles não podem ter condomínio fechado, eles não podem ter... E eles fazem segurança de todo mundo e não tem. Então, pessoal, se a gente olhar para o lado, tem gente também passando condições iguais, né? É verdade. E a gente tem que ser semelhante nesse momento. Obrigado, Deus abençoe a todos. Dr. Jefferson, muito obrigado pelas brilhantes palavras. Quero aqui agradecer nossos queridos telespectadores que estiveram aqui com a gente. Doutora Érica Madeline falou que as forças precisam existir e ter uma união, porém cada um fazendo bem o seu papel. As duas representantes que estão aí nesse podcast nos representam brilhantemente. Joceliane disse, presidente Marcelo, obrigada por nos representar. Nós, técnicos do SAMU Bonfim, estamos satisfeitos pelo seu desempenho. A Isabel Oliveira falou... que como seremos valorizados se o Conselho não nos valoriza? Tá aí o concurso da Prefeitura com o salário do técnico abaixo do piso e o Corém não faz nada, causa trabalhista. Quando o nosso próprio Conselho nos valoriza, aí sim seremos valorizados. São palavras da Isabel Oliveira. A Érica Madeline finaliza pedindo para que conheçamos o Conselho. E eu gostaria de finalizar o podcast agradecendo as belas palavras da Marcele, palavras que me emocionaram e que eu quero dizer que sem demagogia, tudo que eu tenho hoje eu devo à enfermagem. Eu tenho os 3 registros ativos, eu sou auxiliar, sou técnico, sou enfermeiro, sou efetivo nas 2 categorias como auxiliar, como técnico, como nível médio, como analista. E de verdade, Marcele, eu tenho um sonho, um dia eu pretendo ser presidente do meu Corém e aí eu quero fazer a minha gestão, não criticando gestões que passaram, gestões que viram. E se um dia Deus me abençoar com esse meu sonho realizado, eu vou fazer um trabalho diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Então eu amo de verdade a minha enfermagem, eu formo novos... Eu não formo, né? Quem sou eu? Mas eu auxilio a formação de novos enfermeiros e a minha premissa em sala de aula é análise comportamental. A fazer a reflexão analítica internamente para saber, você consegue ser um trabalhador humanizado para fazer um atendimento humanizado? Quem é meu aluno sabe. Eu passo Pat Adams, o amor é contagioso. Eu falo sobre os direitos humanos, direito à dignidade humana. Então eu trabalho uma disciplina de análise comportamental, de fato, que é relacionamento e comunicação na enfermagem, e de acordo com o plano de ensino, a gente conversa bastante com os meninos relacionados a isso. E eu faço por amor mesmo. Hoje a gente tem essa vontade. O podcast nasceu para dar voz e vez à enfermagem. Estamos no 3º ano de podcast. A doutora Tássia foi uma das nossas primeiras convidadas. Você também foi uma das nossas primeiras convidadas. Então, doutor Jefferson, a gente está aqui à disposição. O podcast da Enfermagem Roraimense no seu 3º ano de vida está à disposição. Se você quiser vir novamente aqui conversar com a gente num papo mais descontraído, falando sobre sua história, que é o que a gente costuma fazer aqui no nosso podcast, já está super convidado, tá bom? Quero agradecer mais uma vez meu querido Dr. Mauro, quem eu tenho uma gratidão gigante por ter me ajudado no momento mais difícil da minha vida. Foi o momento que eu perdi meu primeiro filho para a luta contra o câncer. Felizmente, ele faleceu e Dr. Mauro estava do meu lado. Todo mundo conhece essa história. Eu não posso deixar de externar meu agradecimento por isso e por ser sempre um pai ali presente na minha vida, e não há como negar que ele é um cara diferenciado. E Dr. Mauro tem o meu respeito, minha admiração, meu carinho e minha eterna gratidão. Gratidão a vocês por terem aceitado aqui o convite mais uma vez, doutora Marcele, doutora Tássia, doutor Jefferson. E esse foi... Vocês querem dar mais alguma palavra? Não? Só agradecer. Mais alguma palavrinha, doutor Jefferson? Só agradecer, Rodrigo. Mais uma vez dizer que tudo na vida sai de um sonho e se torna propósito, né? Então, tudo está no caminho de Deus, né? Eu quero dizer que vocês são instrumento divino. A gente não pode esquecer da nossa essência. Eu também tive um problema na perna com 14 anos, entrei na enfermagem, na verdade, por uma promessa. Se eu fosse curado,
eu ia entrar na profissão. Então já são 20 anos. Então, para muitos que querem estar, primeiro eu tenho que realmente fazer a reflexão do que significa essa missão. Porque muitos, infelizmente, ontem enterramos uma amiga, né, por burnout. O sindicato está de luto e a gente está vendo várias vítimas da saúde mental acontecendo. E aí é um momento realmente de uma doença, né, que é generalizada, mas que as pessoas ainda não valorizam, né? Que é a questão da saúde mental. Então, obrigado mais uma vez e gratidão. Dois sentimentos, meu amigo. A gente sabe que quando um amigo vai, a gente perde parte nossa também. E a gente está aqui para qualquer coisa, precisar uma conversa, tá bom? Pessoal, mais uma vez, esse foi o podcast da Enfermagem Roraimense. Muito obrigado, doutora Marcele. Muito obrigado, doutora Tássia. Muito obrigado, doutor Jefferson. Muito obrigado, meu amigo Matheus. Muito obrigado, meu amigo Tiago. Obrigado, doutor Mauro. E tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Ai.